Olá, queridos irmãos, graças a Deus, a paz a todos, que Deus abençoe no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos irmãos, agora são 1h28, da madrugada, está dando 1h30 e eu queria aqui compartilhar o seu coração. Você que sempre nos acompanha, sei que quando você vê esta mensagem, ela vai te enriquecê-lo e Deus, eu tenho certeza que irá te abençoá-lo no nome do Senhor e Salvador Jesus. E eu quero falar aqui o perigo que é o conforto, Que o conforto ele tem suas vantagens, mas por outro lado você vai perceber aqui que ele também tem os seus riscos, Que em Jonas capítulo 4, versículo de número 6, aonde diz assim: Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de os livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou-se. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo qual pediu para si a morte, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: É razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: É razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: Tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Você percebe aqui, queridos irmãos, que Deus havia enviado Jonas para Nínive, e Jonas o havia já desobedecido a palavra de Deus, comprou a passagem, o havia embarcado para Tarsis. Você conhece muito bem a história, com certeza. E quando Jonas está atravessando esse deserto, a Bíblia diz que em um momento Jonas se cansou na caminhada, e Deus, para cuidar de Jonas, mesmo na desobediência, a Bíblia diz que Deus fez nascer uma planta do nada, simplesmente a fazer sombra para Jonas. Quando Jonas vê essa árvore no deserto, em meio a nada, fazendo sombra para si, Jonas ficou feliz da vida. Jonas ficou todo bobo, desfaleceu, pegou no sono, apagou. Mas assim como Deus do nada criou aquela planta, do nada enviou um verme, a qual também em meio a nada secou-se. E quando o sol começou a bater sobre a cabeça de Jonas, ele acordou e viu que a planta havia morrido do nada. Ele pediu para si a morte. Você percebe aqui, queridos irmãos, que Jonas, por causa da planta, por causa do conforto ou do comodismo debaixo daquela planta, se Deus não a matasse a planta, Jonas ia ficar no conforto, no comodismo, ou seja, mais uma vez ele desobedeceria a palavra de Deus por causa do conforto, e assim seria ruim para ele e pior ainda para a cidade de Nínive, onde havia mais de 120.000 pessoas, as quais, se Deus não matasse aquela planta, seria ruim para Jonas e ruim para Nínive. Tudo por causa do conforto. Então, quando Deus matou a planta, foi para cuidar não somente do povo de Nínive, mas do próprio Jonas. Porque se Deus não matasse aquela planta, Jonas ia ficar no conforto, debaixo daquela sombra. Jonas não sairia dali. Então, o fato de Deus haver matado a planta, não é que Deus estava maltratando de Jonas. Até quando Deus matou a planta ou tirou o privilégio, ele estava cuidando de Jonas sem que o mesmo percebesse. E às vezes Deus tira das nossas vidas alguns privilégios, alguns confortos, e permite a gente passar por alguns desertos,
deserto que a gente enfrenta em alguns momentos na saúde, deserto na família, com relação ao trabalho, enfim, com relação a vários aspectos da nossa vida. De vez em quando Deus permite alguns desertos, tira alguns privilégios. Quando Deus age dessa maneira, é Deus cuidando da gente, é Deus nos ensinando alguma coisa ou nos mostrando algo naquele deserto, aonde no conforto, no comodismo, nós jamais o enxergaria. Talvez você que está me ouvindo agora, provavelmente Deus deve ter te tirado algum privilégio. Você que está me ouvindo agora, você queria estar em casa descansando e você está dando um duro danado. Você está ouvindo esta mensagem, você está num presídio, no hospital. E por que Deus permite certo deserto? Para nos ensinar nesse deserto o que no conforto nós nunca iríamos enxergar. Por que Deus permite o deserto? Para que no deserto a gente enxergue o que no comodismo a gente jamais enxergaria. Por isso Ele tira alguns privilégios. Então eu aprendi, queridos irmãos, acreditem. Até quando Deus tira nossos privilégios, o nosso conforto, o nosso comodismo, é Ele cuidando da gente, mesmo que a gente não perceba. Há um cuidado de Deus até quando no deserto nós estamos atravessando. Então, se você que me ouve, você está atravessando algum deserto ou algum momento difícil que você está passando, acredite, mesmo nesse momento difícil, Deus ele está cuidando de tudo para você. Mesmo nesse deserto, Deus está no controle de tudo. Mesmo adiante de toda essa circunstância, Deus está querendo te mostrar algo que no conforto você jamais iria enxergar. Então não questione, não reclame como Jonas fez. Jonas pediu para si a morte quando Deus tirou o privilégio, quando Deus tirou o conforto. Mal sabia Jonas que Deus tirou o conforto para cuidar de Jonas e de mais de 120 mil pessoas. Percebe que Jonas não estava preocupado nem consigo, porque se ele tivesse preocupado consigo, ele de fato sairia daquele conforto e obedeceria a palavra de Deus. Se Deus não matasse a planta, Jonas iria desobedecer a palavra, não se preocupando nem consigo próprio, porque seria problema para ele desobedecer a palavra mais uma vez, que ele já tinha desobedecido. Era para ir para Nínive e ele o havia desobedecido, tinha descido para Tarsis. Então, se Deus não matasse a planta, ele iria desobedecer de novo. Então, seria ruim para o próprio Jonas e pior ainda para o povo de Nínive, onde havia mais de 120 mil pessoas. Então, você percebe que no conforto, às vezes a gente não pensa nem em nós mesmos. Não todos, claro, mas há pessoas que quando está no comodismo, a gente não se dá conta e nem na gente nós o pensamos. Tem pessoas que quando está no conforto esquece que Deus existe. Tem pessoas que quando está no conforto esquece de onde Deus tirou. Tem pessoas que quando está no conforto esquece que Deus tirou do álcool, tirou das drogas, da criminalidade e tirou do mundo. Tem pessoas que quando está no conforto, quando tudo está dando certo, esquece os livramentos que Deus promoveu lá atrás. Tem pessoas que quando está no conforto esquece que Deus o livrou da morte. Tem pessoas que quando está no conforto esquece da porta que Deus o abriu. Tem pessoas que quando está no conforto esquece que Deus curou um dia do câncer. Esquece que Deus curou da leucemia. Esquece que Deus tirou do fundo do poço, restaurou o casamento. Tem pessoas que quando está no comodismo esquece completamente que Deus existe. E aí Deus, para cuidar da gente, nos tire do conforto, nos tire do comodismo, para que no deserto ou nos dias difíceis a gente perceba, enxergue ou se dê conta de que aquele deserto, aquele momento difícil é Deus nos mostrando o que no conforto a gente não queria enxergar. Repito, talvez você que me ouve agora, você está num presídio, no hospital, você está no trabalho agora nessa madrugada em algum lugar e Deus está te ensinando alguma coisa nesse deserto onde no conforto você jamais enxergaria. Ou seja, mesmo no deserto, nos dias difíceis, Deus está no controle, Deus está no domínio e Deus está cuidando de tudo. É só você aguentar firme que vai passar. Daqui a pouco Ele te coloca no conforto de novo. Mas se no conforto você esquecer dele, Ele torna a permitir o deserto, para que você nunca esqueça de onde Ele te tirou. Porque no deserto muitas vezes, há pessoas, nem todos, óbvio, mas às vezes quando alguém está no conforto, a pessoa não pensa nem em si mesmo, porque ela esquece de buscar a Deus. E se há pessoas que esquecem de buscar a Deus por causa do conforto,
significa que não está preocupado com a sua própria salvação. Era o caso de Jonas. Não estava preocupado consigo, muito menos com o povo de Nínive. E aí quando Deus questionou a Jonas, Jonas murmurou, reclamou. Jonas foi ignorante, rebelde, não sabendo que mesmo naquele deserto, Deus havendo matado a planta, mas Deus ainda estava cuidando do próprio Jonas. Tá bom, queridos? Então, se Deus tirou algum privilégio ou te tirou algum conforto, não significa que é o fim da sua vida. Pelo contrário, é Deus cuidando de você e te mostrando o que no conforto você não queria enxergar. Tá? Deixa eu orar por você. Querido Deus e amado Pai, ó Deus Altíssimo, Deus de toda clemência, de toda plenitude e bondade, nesta madrugada de oração, Senhor, eu oro por este homem, eu oro por esta mulher, esta pessoa que ora comigo agora, talvez no escritório da empresa, nesta madrugada, esta pessoa que ora comigo em casa, no hospital, na ala hospitalar, num presídio, numa clínica, no seu automóvel, na rua, esse alguém que me ouve em algum lugar. Talvez, meu Pai, esta pessoa não percebeu, não se deu conta, mas o que ela não sabe é que o Senhor está cuidando de tudo. Mesmo que o Senhor tenha tirado o privilégio, tirado muitas das vezes o conforto, o comodismo, é para que esta pessoa enxergue o que no conforto ela nunca iria enxergar. Pai, cuida desta pessoa. Visita este homem, esta mulher que me ouve, que ora comigo agora, está de joelhos em algum lugar em oração. Que teu Espírito Santo possa visitá-lo e que o Senhor, meu Pai, possa fortalecê-lo, abraçá-lo. Que esta pessoa seja tocada pelo teu poder. Senhor, que os doentes sejam curados. Aqueles que estão em alguma prisão, que seja livre. Aqueles, meu Pai, que chora, que o Senhor possa enxugar as lágrimas do semblante desta pessoa que chora do outro lado. A pessoa que sente dor, meu Deus, que o Senhor venha curá-la, libertá-la. A pessoa que sofre com insônia, depressão. Talvez esta pessoa há tempo que não tem uma noite de tranquilidade. Remova a insônia, a enxaqueca, a depressão, a labirintite. Remova, meu Deus, essa prisão, coloca esta pessoa em liberdade. E que todos que me ouvem, que sejam alcançados pelo teu poder de alguma forma. E que haja sobre eles o toque do teu Espírito. Assim oro, eu te peço e assim te agradeço no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, vou ficando por aqui. Deus abençoe. Forte abraço a todos no nome do Senhor Jesus.